Graças a Deus. Quero cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, neste domingo pela manhã, que Deus nos concedeu de estarmos aqui para fazer a obra dele, né? Ele que fez tanto por nós, e nós vamos aqui fazer algo em prol do reino dele, da qual ele colocou em nossas mãos. Quero dar aqui um bom dia, começar aqui pela irmã Débora, que Deus abençoe, está aqui nos ajudando, o irmão Samuel, e o irmão Jacom, que está ali no som. Então você que está acompanhando aí pela internet, né, se você vê que oscila, você escreve aí, a gente vai, o Jacom vai dando uma olhada ali. Cumprimentar aqui os irmãos que já estão online, né, a irmã Edilane, esposa do Jacom, tem 5 pessoas já entrando na live, né, que começou agora. Nós vamos desde já então fazer uma oração, pedir a Deus que Ele venha abençoar o seu lar, abençoar o meu lar, e que tudo está no controle dEle, e nós somos dEle. Aleluia. Senhor, nesta manhã tão linda que o Senhor nos concede, uma manhã aqui na América Latina, no Brasil, no estado de São Paulo, cidade de Limeira, uma manhã ensolarada, sinal que passou a tempestade, chegou a bonança, e que seja assim também, Senhor, em meio a tudo isso que estamos vivendo, que passe o quanto antes essa tempestade, e que a certeza da bonança vai chegar, e que chegue, Senhor, o quanto antes. Pai, olha nesta manhã para aqueles que estão desesperançosos, para aqueles que estão com preocupações excessivas. Deus, todos os homens e mulheres estão vivendo, Senhor, uma pressão, e estamos sob pressão. Mas o Senhor diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que haveis de comer e de beber, nem pelo próprio vestuário. Nós devemos colocar tudo diante da sua presença e confiar que o Senhor é o nosso Pai, e confiar no que disse Jeremias em Lamentações: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Suas misericórdias são infinitas, renovam-se a cada manhã. Nesta manhã, Senhor, tão linda, que o Senhor nos fez acordar, e tantos outros países que também o Senhor fez as misericórdias terem sido renovadas. Abençoa, Senhor, essa humanidade. Visita, Senhor, os corações enlutados dos meus contemporâneos que perderam, Senhor, seus entes queridos. Ah, Pai querido, por favor, eu te imploro, visita esses que estão preocupados, as pessoas que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais, as pessoas que estão, ó Pai, nos presídios. Deus, aleluia, visita nos hospitais com sua cura, visita, Senhor, nos presídios com conversões, bem como nos hospitais. Ah, meu Senhor, nós, seres humanos, somos tão falhos, erramos tanto, pecamos tanto, e se não fossem as tuas misericórdias, nós já estaríamos consumidos, ó Pai. Mas eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: enquanto há vida, há esperança. Que o Senhor, ó Pai, renove a esperança em cada coração, e venha, Senhor Deus, renovar as esperanças das árvores cortadas, porque a tua palavra diz: ao cheiro das águas haverá o renovo. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos, ó Pai querido, entoar aqui louvores ao Senhor, e que o Senhor receba a nossa adoração, e que esse irmão, essa irmã aí no lar, receba nesta manhã a sua presença, e louve conosco, e venha absorver a palavra do Senhor, e guardar a palavra que vai ser ministrada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou passar aqui aos músicos para entoarem louvores
ao Senhor aquilo que Deus colocou no coração de cada um. Ele me colocou de pé, restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Ainda há esperança para a árvore cortada,
fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Glória a Deus. Graças a Deus. Tá ok? Aleluia. Deus seja louvado. Hoje nós tivemos um probleminha no cabo ali, tentamos se virar nos 30, mas os irmãos que estão na internet escutaram um ruído, né? Mas está tudo bem agora, né? Glória a Deus. Então Deus abençoe a irmã Débora com essa letra tão linda. Quem sabe à noite, pastor, eu gosto tanto desse hino, então vamos combinar para louvar ele à noite também? Vamos combinar, Samuel? Aí eu falo, gosto tanto desse hino, saiu um chiadinho, então à noite eu combino com o Samuel aqui, sendo da vontade de Deus, a gente louva de novo aí esse louvor que é muito lindo, né? Muito lindo. Graças a Deus. Nós estamos numa construção onde Deus colocou no coração do pastor Fernando para estar falando sobre os reis, né, de Israel e aonde é que eles erraram. E nós, então, vamos fazer, né, combinamos então de pegar desde Gênesis, porque muitas pessoas não conhecem um pouco a história de Israel e o que aconteceu, né, no decorrer dos anos, até chegar no livro dos Juízes, e depois o pastor Fernando vai assumir, trazendo o período dos reis, né? O que aconteceu por que Israel foi levado cativo, por que o país de Israel, por um determinado tempo, foram espalhados, por que existem hoje, né, judeus espalhados pelo mundo inteiro. Então tudo isso Deus vai usar o pastor Fernando aqui, quando chegar no livro para falar sobre a monarquia, né, o período dos reis, e nós vamos aqui construindo até o livro de Juízes. Pastor, por que eu preciso aprender essas coisas? Porque em Romanos, você que tem a sua Bíblia aí, na sua casa, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, para responder a sua pergunta. Romanos, capítulo 15, e versículo de número 4, que diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a parte A, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, muita gente não sabe, né, a questão da história de Israel, o que aconteceu, né, na história de Israel. E Deus vai revelar certas coisas aqui nessa manhã, e coisas às vezes surpreende até quem está ensinando, né, coisas novas que Ele revela. Então nós paramos na aula passada, né, fizemos uma construção e paramos justamente em Gênesis capítulo 12, que vai falar do patriarca de Israel, que é Abraão. Então, antes da gente entrar nessa história linda, vamos orar mais uma vez, para que Deus agora venha falar em cada coração, em nome de Jesus. Que o Senhor tome agora as nossas mentes, leve cativos, Senhor, os nossos pensamentos a Ti. Abram-se os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais e venha falar, Senhor, à sua igreja, aos seus filhos,
os que estão acompanhando pela internet, ó Pai. E nós, ó Pai, que estamos aqui, Senhor, nessa oportunidade que o Senhor nos dá. E eu valorizo muito esta oportunidade porque um ser como eu, seres humanos imperfeitos, dos quais o Senhor usa, o Senhor nos capacita através do Teu Santo Espírito e que o Senhor venha nos usar mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Os irmãos que estão pela internet, vocês podem depois, como tem o famoso delay, então, por exemplo, eu estou falando agora, até chegar para você vai demorar aí, acho que às vezes uns 20 segundos, tá? Então, se vocês sabem que a escola bíblica é para você participar. Quando a gente se reúne aqui, alguns dão opinião, participam, né? Então, como tem esse delay, pode ser que na hora de você enviar a sua pergunta, você que está na internet, venha demorar, já passou o assunto. Então, na medida do possível, depois eu vou entrando aqui, né, e vendo aqui as perguntas e, com a graça de Deus, nós vamos aí respondendo. Tem muita gente aí nos acompanhando agora através da internet. Ok? Combinado? Amém. Gênesis capítulo 12. A Bíblia Sagrada, depois da genealogia de Gênesis, na verdade, existem 3 genealogias em Gênesis, e agora a genealogia de Gênesis 11, aonde vai sucumbir e vai afunilar, trazendo aqui um nome, que é o nome de Abrão. Então, em Gênesis capítulo 11, diz a palavra de Deus, versículo 26, viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Essa família, esses 3 irmãos, Abrão, Naor e Arã. Abrão, né, ele foi casado com Sarai, né, e esse Naor, que era o irmão de Abrão, nós vamos ver mais à frente que esse Naor, ele foi pai de Labão. E o Labão é justamente a casa para onde futuramente o neto de Abrão, por nome de Jacó, quando sai e vai na parentela, ele vai justamente na casa de Naor. Isso é uma coisa importante você se familiarizar com essa família. Arã, que é o outro irmão de Abrão, foi o pai de Ló. E também ele faleceu muito novo. Então, o pai de Abrão, por nome de Terá, tomou Ló, criou Ló. Ló tinha também os seus irmãos. E depois da morte do pai de Abrão, Ló, então, foi responsabilidade de Abrão. Abrão tomou o sobrinho para si e foram fazer as suas jornadas. Só para você entender um pouco da história deste homem. Então a Bíblia agora vai afunilar justamente em Abrão. Por quê? Porque de Abrão vem a fé daquele que ouviu a voz do Deus invisível, mas real, e obedeceu e foi para a terra prometida. Então, no versículo 31, tem uma coisa muito importante do capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, né? A Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, né, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles, né, de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E foram até Arã. Arã aqui já não é o nome do filho de Terá, não é o nome do irmão de Abrão. É uma terra que chamava-se Arã. E ali eles ficaram. Então, lembra que eu disse a vocês na aula passada que a Bíblia Sagrada, ela não se importa em colocar as histórias nas sequências,
A Bíblia Sagrada ela se importa em falar da história, mas agora em sequências. Tem coisas que nós estamos lendo, né, que já aconteceram. Por exemplo, no capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que está escrito em Gênesis 12, você vai ver em Gênesis 12, versículo 1, você vai ver que já aconteceu em Gênesis 11, 39. Olha que coisa. Pastor, explica melhor, aclareia melhor a minha mente. Gênesis 12, Deus fala para Abrão sair da terra, da parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Agora, em Gênesis 11, 39, notem que o que está falando aqui em Gênesis 12 já aconteceu, já está acontecendo em Gênesis 11, 30 e 31, na verdade, né? É Gênesis 11, 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho do Harã, que era o outro irmão de Abrão, e Sarai, sua nora, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Então esse acontecimento aqui, quando Deus havia chamado, né, Abrão para ele sair, o Terá quis ir junto. O Terá, eu imagino o pai dele com tamanha dor pela morte, né, do filho Harã, falou, eu vou junto. Então Terá tomou a dianteira da família por ser o patriarca e saíram. Só que Deus falou com Abrão. Deus falou para Abrão sair. E Terá, num determinado momento, então, saiu junto com Abrão e ele tomou a dianteira, só que chegou um momento que ele parou em Harã. Eles não quiseram ir adiante, porque Terá, o pai de Abraão, preferiu ficar ali, parado ali, por alguns momentos. Eu imagino que Harã era uma cidade boa, mas aí quando a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, acompanha o texto comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Depois nós vamos ler um pouco mais esse livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O Estevão, cheio do Espírito Santo, começa aqui a falar em sua defesa, quando ele fora preso. Ele vai falar justamente isso que nós estamos lendo em Gênesis 11, 31 e Gênesis 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Isso é importante, antes de habitar em Harã. E disse: sai da sua terra e da sua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Notem que essa palavra vem, né? Deus dizendo, vem, porque eu já estou aqui te esperando. Vem para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 4. Então saiu da sua terra, da terra dos caldeus, e foi habitar em Harã. Olha só a outra parte do versículo. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. E ali, com a morte do seu pai. Por que aconteceu essa coisa horrenda? É como nós estamos dizendo aqui. Quando Deus falou com Abraão, Terá tomou a dianteira, sucumbiu ao que Deus tinha proposto para ele, e o pai de Abraão tomou a dianteira e parou na terra de Harã. Ali, Deus, permitiu eles pararem ali, só que a mensagem para Abraão é: vai para Canaã, não é para você parar em Harã. Neste momento, neste interim, que Deus viu que estava havendo um atrapalhamento com aquilo que Deus tinha para Abraão na caminhada,
veio uma morte física do pai. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Deus então matou o pai porque tirou, a vida já é de Deus, a Deus pertence à vida e à morte, porque ali havia parado o projeto. E depois que o pai falece, Deus então fala para Abraão no capítulo 12, sai aí da tua terra, vem para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus começa a dar as promessas, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora olhe para cá um pouco. Todos aqueles que começam a atrapalhar a sua trajetória e tudo aquilo que Deus preparou para você caminhar, que é para você caminhar, não é para você ficar na aba da saia de pessoas, não é para você permitir que pessoas te coloquem a responsabilidade delas sobre você. Deus falou para você o que você tem que fazer e Deus falou para mim o que eu tenho que fazer. Então, quando nós aderimos então a essas vontades humanas que não são divinas, acontece algo como aconteceu. Deus então tem que agir e agir rápido. Quando eles pararam em Harã, Deus ali permitiu a morte do pai de Abraão, para depois então Abraão assumir a responsabilidade dada por Deus e seguir a caminhada. Não pare em Harã, caminha, porque Deus te chamou para ir a Canaã. Como diz aquele cântico, né? Caminhando eu vou para Canaã. Então é isso que Deus quer. Às vezes nós permitimos, né, determinadas pessoas e ficamos ali debaixo da saia, né, num bom sentido ali, debaixo da saia da nossa parentela, porque está confortável, Harã está gostoso, mas Deus falou, vai para Canaã. É lá que eu quero você. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Abraão, então, agora, depois dessas promessas, ele então sai, aí acontece o que está no versículo 4 do capítulo 12. Partiu, pois, Abraão, ou Abrão, né? Como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Agora, olhe para cá você que está aí na sua casa. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã rumo à terra prometida. E você aí, tão mais jovem que Abrão, com tanta menos idade que Abrão, está desanimado por quê? Está desanimada por quê? Olha que exemplo de homem que está, de exemplo de fé. 75 anos já era para ele estar pensando, agora a vida já se passou, já posso ficar aqui tranquilo. Não, Deus falou, eu estou caminhando, caminha. Não existe idade ou contagem de idade para vivermos promessas de Deus. Esse homem com 75 anos sai, vai para a terra prometida, leva o seu sobrinho com ele e parte ali numa comitiva, né? Que era ele, a esposa, o sobrinho e alguns empregados que tinha muito pouco, né? Conforme diz no versículo 5, levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filha de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquiridos, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Agora uma coisa que eu sempre digo aqui, né? Para Abrão, Deus fala assim, vai, sai da sua terra, da terra da parentela de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Capítulo 12 de Gênesis, uma terra que eu te mostrarei. Por que Deus já não disse que era a terra de Canaã? Né? Por que já não falou, você vai lá para a terra de Canaã? Por quê? Nós sabemos nas aulas passadas dos relatos que a terra de Canaã veio dos descendentes de um dos filhos de Cã. Então era uma terra muito terrível, onde havia muito pecado. Havia uma coisa caótica, né? Pecados na área sexual, onde depois esses cananeus difundiram-se e fundaram também Sodoma e Gomorra. Então era muito complicado esse povo dessa época. Não tinha uma boa fama. Se Deus falasse para ele onde era, certamente Abraão ia relutar consigo, falar, eu não estou querendo ir para esse lugar não.
Então Deus falou, vai que eu vou te mostrar no caminho. Agora, para Abraão, Deus disse isso. Agora, para Moisés, vocês notem, né, como nós tivemos uma revelação dessas. Para Moisés, Deus disse, você vai levar o povo, você vai libertar o meu povo, vai levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Agora, para Abraão, Deus não disse nada disso. Deus só falou, sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Para Moisés, Deus está dizendo, a terra que você vai levar o meu povo, aonde o Abraão esteve, é uma terra que agora mana leite e mel. O que acontece? Qual é a diferença? Porque para um Deus fala uma coisa e para outro Deus falou outra coisa totalmente diferente. Tem desconexão? Na verdade, não tem nenhuma desconexão. Quando Abraão obedeceu e foi para a terra prometida, quando ele lá chegou, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 que ele andava como sendo peregrino. Ele sabia que aquela terra não era a terra final, não era o lar final, que o lar final dele era a Nova Jerusalém, o lugar que nós iremos pós-morte. Então ali, quando ele obedece, a palavra de Deus diz aonde colocar a planta dos vossos pés, o lugar espiritualmente é tomado por herança. Então, quando Deus fez Abraão andar em toda aquela região de Canaã, para lá e para cá, habitando em tendas, vamos aqui agora desfazer as tendas e vamos mais adiante. E eles foram pisando naquela terra. E o que era maldição foi se convertendo em bênção, porque um homem de Deus, com a promessa de Deus, com a presença de Deus, esteve neste lugar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, meu irmão, minha irmã, você que já aceitou a Cristo, está com Cristo, anda na presença de Cristo, a maldição é transformada em bênção. Assim aconteceu na vida de Abraão, a maldição da terra de Canaã se transformou em bênção porque um homem de Deus estava lá com a sua família. Anos mais tarde, Moisés liderando o povo, está levando o povo agora não para uma terra amaldiçoada, mas para uma terra que um dia um patriarca por nome de Abraão esteve lá, pisou lá, orou lá, chorou lá, fez lá os seus altares de adoração ao Senhor, e ali a terra foi abençoada, e quando Moisés está dirigindo o povo, Moisés é falecido, Josué assume o comando, a terra, eles entram na terra, e a terra agora mana leite e mel. Por isso, recebe essa palavra, aonde você colocar a planta dos seus pés, tem que emanar leite e mel na sua vida, na vida da sua família, para você viver o melhor de Deus para você, para a sua família e para todos aqueles que estão acompanhando você nessa trajetória, como Ló acompanhava Abraão e por tabela foi também abençoado. Até aqui estão entendendo? Eu vou esperar você dizer um amém aí na sua casa que eu vou tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. Continuamos. Abraão agora sai. Abraão agora está na presença de Deus andando em Canaã. E aí o Senhor agora vai, além das promessas já feitas, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. O nome de Abraão é lembrado pelos cristãos. O nome de Abraão é lembrado pelos judeus. E o nome de Abraão é lembrado também pelos árabes, pelos muçulmanos, porque Abraão também é pai de Ismael. Então Abraão é um nome lembrado por todo o Oriente Médio, por todo o mundo. Verdadeiramente o Senhor cumpriu essa promessa, engrandecerei o seu nome. Todos aqueles que são monoteístas, ou seja, que adoram o único Deus verdadeiro, né, o Deus Todo-Poderoso, como os cristãos, os judeus, têm o nome de Abraão sendo lembrado, porque foi um homem que andou pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 7, agora o Senhor vai fazer uma promessa que é a principal das promessas, para corroborar aquilo que ele tinha dito. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 7 do capítulo 12. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse, darei
a tua descendência esta terra. Ponto final. A terra de Israel é dada, a terra de Canaã é dada para os israelitas. Continuação do versículo. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ali edificou Abraão o altar ao Senhor que lhe aparecera. Darei à tua descendência esta terra. Então, essa descendência que o Senhor está falando para Abraão é justamente, os israelitas, mas também o descendente principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que viria agora, da semente da mulher. Olha que coisa interessante. O que Deus está falando para Abraão é que dos filhos que ele iria gerar, e principalmente das filhas, porque as mulheres são, nesse momento do Antigo Testamento, não se valorizavam muito os nomes das mulheres, falavam-se mais dos homens, pouquíssimas mulheres nós vemos no Antigo Testamento e vemos muito mais os nomes dos homens. Era cultura. Então, mas o Senhor está dizendo que da descendência de Abraão iria vir também, além dos homens, iria vir também uma mulher. E essa mulher, chamada Maria, e lá o Senhor iria colocar o nosso Salvador no ventre dela, do qual nasceu para salvar a nossa alma. Então essa é a principal promessa. Mas antes desse acontecimento, desse fato, Abraão então adora. Abraão, vocês percebem que é um homem de fé. E Abraão agora, nesses momentos, andando pelo deserto de Canaã, no versículo 8, olha que coisa que acontece. Passando dali para um monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ai é uma cidade. Ali edificou um altar. Notem, aonde Abraão parava, um altar era edificado. Aonde ele parava, o altar era edificado, ou seja, sinal de adoração. Ele era a igreja, aleluia. Edificou o altar e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. O Neguebe era um deserto. Olha no versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome da terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que as mulheres de formosa aparência. Então, peraí. Se Abraão tinha 75 quando obedeceu, Sarai estava lá para lá de 60. E o Abraão está falando aqui: você é uma mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão te dizer: é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremodo formosa, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este Faraó, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Aqui eu quero parar um pouquinho para nos trazer uma orientação da parte de Deus. Principalmente do versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar. Então, o texto é claro, para ficar aí. Abraão não queria sair do Egito. Abraão desceu para o Egito para aí ficar. Às vezes, acontecem certas provações da parte de Deus para com as nossas vidas. E nós, às vezes, queremos fazer do nosso jeito.
Por mais que Abraão tinha levantado o altar, tinha invocado o nome do Senhor, por mais também que nós, como homens e mulheres de Deus, viemos, somos o altar de Deus, adoramos a Deus, lemos as palavras do Senhor, estamos na vontade, no centro da vontade do Senhor, tem vez que Deus vai mandar umas provações para nós. Tem vez que vai vir umas provações, e Abraão, quando foi provado neste inteirinho, ele observou a situação e ouviu dizer: onde é que tem pão? Porque aqui no deserto está ruim, as coisas aqui estão escassas. Eu vou descer para o Egito e deixa esse negócio de promessa para lá. Deixa esse negócio de ficar lá em Canaã para lá. Porque em Canaã não tem pão, mas no Egito tem pão. Irmãos, aqui era a oportunidade de Abraão viver um dos maiores milagres. Deus fazer descer o maná antes do que desceu lá para os israelitas. Mas Abraão, nós não podemos descaracterizar Abraão, que é o nosso pai da fé. Assim como ele, nós também, quantas vezes não fazemos as coisas do nosso jeito? A coisa está escassa, eu prefiro ir para o modo mais fácil. Por mais que você invoque a Deus, por mais que você adore a Deus, tem momento, meu irmão, na minha vida e na tua vida, que nós temos que colocar os joelhos no chão e dizer: Deus, a situação está escassa. Eu não quero descer para o Egito, mas eu quero vivenciar os seus milagres na minha vida. Mas Abraão, assim como muitos de nós, não podemos crucificar Abraão de forma alguma, porque também somos falhos. Abraão então desce para o Egito. E é justamente aqui que ele fala ali uma meia-verdade, porque na verdade Sarai era, sim, sobrinha dele, aonde ele casou com ela, era a irmã de Ló, Sarai, nas Sagradas Escrituras. E Abraão fala uma meia-verdade: dizes que é a minha irmã. E ali, então, para Deus não existe meia-verdade, ou é verdade ou é mentira. Depois que Abraão é tratado bem lá no Egito, ali o faraó deu para ele, presta atenção no versículo 16, este faraó, por causa dela quem? Da esposa de Abraão, de Sarai, tratou muito bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Escravas. Dentre essas escravas, foi uma no pacote por nome de Agar. Aí você vai entender. O que Deus quer revelar para mim e para você? Todas as vezes que nós perdemos o foco momentaneamente e descemos no Egito, nós vamos adquirir de lá algo que vai nos trazer tristezas. Como aconteceu aqui. Lá no Egito, trataram muito bem ele, deram jumentos, jumentas, escravos, escravas. E Abraão, Deus então entrou em ação, não permitiu que Faraó se deitasse com a esposa dele, visitou Faraó em sonhos e fez com que Faraó devolvesse a mulher dele. Mas antes, aqui acontece outro vexame também, antes de Faraó mandar Abraão embora, Faraó chama Abraão à presença dele, e olha o que diz no versículo 19. Vamos ler no versículo 18. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me dissestes que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e o acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo quanto possuía. Então, primeiro, quando ele tirou o foco, perdeu um pouco o foco momentaneamente, ele foi reprovado nessa provação, ele desceu ao Egito, ele mentiu, ele adquiriu ali bens, tá? Veio a Agar no pacote. Depois agora imagina, Faraó era rodeado pelos seus ministros, pelo seu povo. Vem Abraão na presença de Faraó, perante todos que ali estavam,
E Faraó dá um sermão naquele homem. Imagina a vergonha. E depois fala, vai embora daqui. Eu vou dar ordem aos meus para não tocar em ti, porque Deus me visitou, teu Deus me visitou. Vai embora daqui. O Egito não é o meu lugar e nem o teu lugar. E Abraão então saiu. Voltou para onde? Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Ele, sua mulher e tudo o que tinha, né? E Ló com ele. Era Abraão agora muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, quando chegarmos, e às vezes sendo reprovados da provação, voltemos para onde o primeiro amor sempre esteve. É ali onde nós estávamos na presença do Senhor, construindo os nossos altares na presença do Senhor. E Deus vai nos, já como assim como perdoou Abraão, vai nos perdoar. Lá no Neguebe tinha fome, ele foi para o Neguebe e ali Deus sustentou ele perante aqueles anos de fome, aqueles dias de fome que lá estiveram. Ele não precisaria ter descido ao Egito, mas agora ele está no Neguebe e aqui no versículo 2 era Abraão muito rico. Abraão prosperou quando ele voltou para os caminhos de Deus, aonde Deus havia colocado para ele andar. E aí, no momento de crise, ele possuía muito gado, ouro, prata, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel. Então não devemos desprezar os desertos que Deus nos coloca e também não devemos pensar, tal momento da minha vida era tão bom e agora olha que escassez que eu estou vivendo. Não. Deus está nos provando nestes momentos de escassez para ver o que está em nosso coração. E Abraão, que é até uma coisa estranha, o nosso pai da fé, por momento, perdeu a sua fé. Mas nós também não somos descendência de Abraão e por momentos não perdemos a nossa fé. Quando nós perdemos, temos que achá-la rapidamente como Abraão achou. Amém? Glória a Deus. Agora Abraão está de caminho. Há agora uma situação onde Ló enriqueceu-se também, porque os dois tinham, conforme diz aqui no versículo 5 do capítulo 13, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Engraçado que quando Ló saiu, Ló não tinha nada. E agora Ló está com rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia suportá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Então houve uma discussão entre os pastores. Abraão então toma a dianteira, chama o seu sobrinho e fala, a situação é essa. Deus nos prosperou nos momentos de crise. Eu por um momento dei uma bobeira, mas já voltei logo para os caminhos do Senhor. Já passei de novo aqui pelo aval dele. Está me abençoando e assim consequentemente te abençoando. Então vamos fazer o seguinte, vamos separar. Porque agora você já está adulto, já é chefe, já é empresário. Você já tem aí a visão de Deus, já sabe quem é o Deus Todo-Poderoso, o meu Deus. Então você escolhe para onde você quer ir. Para o lugar que você ia, eu vou para outro totalmente contrário. Olha só, no capítulo 13, versículo de número 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ele é bem sucinto em dizer. Então, no versículo 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina.
e aí armando as suas tendas até Sodoma. E o versículo 3 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então Ló aqui tomou a decisão através da aparência. Ali uma campina verdejante. E Abraão era só deserto do lado de cá. Mas estava no caminho certo, Canaã. Ló então foi armando as suas tendas, armando, e chegou em Sodoma e Gomorra. E Abraão foi ao contrário, ficou em Canaã. Quando Ló entrou em Sodoma e Gomorra, foi uma das piores decisões da vida dele, porque ali eram homens pecadores que estavam ali. Sodoma e Gomorra, descendentes de Canaã, um dos filhos de Cã, aonde nós vemos, Judas fala, vou até ler para vocês o relato de Judas antes de Apocalipse, como eram os homens, a cidade de Sodoma e Gomorra. Judas, versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, esses homens de Sodoma e Gomorra, eles se entregaram à prostituição, fizeram coisas horrendas, e o pecado subiu como mau cheiro. Ló estava lá. Deus então vai mandar o primeiro alerta para Ló. Uma guerra de 4 reis contra 5, que está no capítulo 14. Os reis, os países se reuniram, um aglomerado de nações aqui contra essas aqui, e o Ló estava também justamente no lado que foi derrotado. Ali os reis vieram, derrotaram os países e também derrotaram os reis de Sodoma e Gomorra e levaram os bens, bem como Ló e também a família de Ló. Quando Abraão soube da notícia, oh glória a Deus, Abraão então tinha 300 pessoas criadas na sua casa, que eram pessoas aguerridas, pessoas que não tinham medo, e ele disse, vamos lá, porque o meu sobrinho foi levado também, junto com os seus bens. Então foi lá, Abraão derrotou os reis que tinham levado Ló, olha que coisa, derrotou com 300 homens, trouxe o sobrinho de volta, os bens do sobrinho de volta. O Ló, depois dessa alerta, ele era para ter tomado uma decisão diferente, mas o Ló, quando voltou, ele voltou de novo para Sodoma e Gomorra. De novo ele volta para Sodoma e Gomorra. O tempo foi passando, Abraão sendo abençoado de um lado, Ló acho que pensou, bom, já que sofremos essa derrota, esses homens agora vão aprender, porque não se deve fazer assim que eles estavam fazendo. E voltou para lá. O apóstolo Pedro vai dizer que Ló ficava sempre do lado de fora da cidade porque não houve mudança nenhuma. Ló estava lá sempre do lado de fora da cidade, ele diz assim, e o justo Ló, ele ficava martelando a sua alma justa por ver tamanha impiedade em Sodoma e Gomorra. Mesmo o alerta de Deus, onde aqueles reis, aquele povo de Sodoma e Gomorra que foram levados cativos, Abraão foi lá, libertou, voltaram, eles não aprenderam a lição. Às vezes também nós somos assim, irmãos. Deus permite certas coisas ruins acontecer para nós aprendermos a lição e às vezes nós não aprendemos. Continuamos sempre no pecado, fazendo aquilo que não agrada a Deus, até que chegou um momento que Deus então vai destruir Sodoma e Gomorra, como já sabemos da história, O Senhor e 2 anjos aparece para Abraão, renova ali o voto que ele disse que iria vir o descendente, que era o Isaac. A Sara dá risada, porque já estava agora com 90 anos.
o Abraão com 99. Isso eu estou falando do capítulo 18 para a gente ganhar tempo. E os 2 anjos foram justamente para Sodoma e Gomorra para destruir, para tirar, na verdade, Ló e a família de lá, a fim de que o fogo de Deus caísse. Porque Deus sabia que quando ele falasse para Abraão, for destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ia interceder pelo sobrinho, assim como ele intercedeu. E Sodoma e Gomorra foi destruída. Ló então sai de Sodoma e Gomorra pela mão dos anjos. Os anjos disseram: suba a campina, não olhe para trás. E o querido Lucas, ao escrever o Evangelho de Lucas, vai dizer assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Uma frase que diz no Novo Testamento: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló que, corpo para frente, cabeça para trás, lembrando das coisas passadas, falando que as coisas carnais, que os prazeres da carne eram gostosos, enfim. E ela então teve saudade daquilo. Nós não devemos ter saudade dessas coisas horrendas que já ficaram sepultadas na nossa vida. Como disse Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo. Agora, uma coisa interessante. Quando Ló subiu, entrou numa caverna, ficou... Então ali, olha só que coisa interessante. Ele então perdeu a esposa e perdeu os bens. Deus deu alerta para ele. Deus permitiu os reis levar ele cativo, perder momentaneamente seus bens. Depois Abraão foi lá, liberou ele, recuperou os bens. Ali era para ele sumir de Sodoma e Gomorra. Era para ele escolher outro lugar. Se Abraão estava para lá, escolhesse outro lugar, porque ele sabia o Deus que servia. Mas ele escolheu justamente Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, as filhas, Ló teve, depois que ele se casa, ele teve 2 filhas. E as filhas de Ló em Sodoma e Gomorra vão aprender aquilo que não se deve aprender. Porque os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores, homens que se relacionavam com pessoas da sua família, homens que se relacionavam até mesmo com animais. E agora as filhas estão... Ló perdeu todos os seus bens, sobrou somente ele e as filhas, estão morando numa caverna, e as filhas tiveram a ideia de embebedar o pai e terem relações com o pai. Onde é que elas aprenderam? Aprenderam em Sodoma e Gomorra, onde Ló não devia ter ficado. Tem determinados assuntos da nossa vida que nós não podemos ficar e não podemos permitir que nossos filhos fiquem vendo coisas de Sodoma e Gomorra, para que não venham aprender aquilo que não se deve. Então, as 2 conceberam do próprio pai. Uma teve um filho e colocou o nome de Moabe, e a outra teve o filho do próprio pai e colocou o nome de Amon. Moabitas e Amonitas. Lembra alguma coisa para vocês na Bíblia, esses 2 povos? Com certeza. Um dos maiores inimigos de Israel, frutos do incesto das filhas para com o próprio pai. Olha onde vai parar a situação. Pois bem, vamos fechar essa janela de Abrão, porque agora o Senhor vai concluir a promessa. Nasce Isaque. Isaque também orou, casou com uma mulher que era estéril, que era Rebeca. Olha só, eu vou ler, estou em Gênesis 25 agora. 25, versículo de número 20. Era Isaque, de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no seu ventre, no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão.
Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. A Bíblia é clara em dizer, era Isaque de 60 anos, quando Rebeca nos dera à luz. Agora no versículo 20, era Isaque de 40 anos, quando tomou Rebeca e também orou por ela. 40 anos ele tinha quando começou a orar. Demorou então 19 anos para Deus responder a oração, porque com 60 nasceu os dois. É 9 meses que carrega os filhos, né? 19 anos orando, Deus tem misericórdia, minha esposa é estéril. E nós? Às vezes oramos por um propósito, para Deus atender nossa oração, não insistimos, já paramos de orar, esquecemos, começamos a murmurar. Vamos aprender com Isaque nesta manhã. 40 anos ele tinha, 19 anos, incessantemente ali orando, depois de 19 anos, Deus falou, está na hora de cumprir, está na hora de fazer, porque o Deus faz do jeito dele. Um homem de 60 anos ser pai de 2 filhos. É assim mesmo, Deus, quanto para Deus pior, melhor, porque nós servimos um Deus que não se importa com a aparência, com o estado físico, ele renova, ele restaura, ele dá a vida e a vida com abundância. Deus seja louvado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E agora voltou. Achei que tinha acabado a pilha. É estranho, né? Os irmãos participam aqui, mas agora nós vamos junto aí. Aleluia. 2 filhos teve Isaque. Um por nome de Esaú e outro por nome de Jacó. Agora nós vamos ficar com Jacó. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. Jacó, depois que o pai envelhece um pouco mais, ele vai usurpar e tomar a bênção da primogenitura a pedido da mãe. A mãe então faz a cabeça dele, por isso que é ruim quando o pai amava mais Esaú, porque Esaú era um homem aguerrido, um homem guerreiro, um homem que estava ali no campo. E Jacó, a Bíblia diz que era um homem pacato, sossegado, gostava de estar em casa, ajudava a mãe na cozinha. E a mãe amava mais Jacó, o pai amava mais Esaú. É um perigo isso. Aí a mãe vai ter uma ideia brilhante de fazer com que Jacó enganasse o pai, se vestindo de Esaú, preparando o guisado, porque o pai já estava para morrer, e foi lá, e o pai abençoou a Jacó pensando que era Esaú. Depois que Esaú chega do campo com a caça, prepara o guisado, vai levar para o pai, fala, pai, cheguei aqui com a caça, está aqui tudo prontinho, me abençoa. O pai falou, não, peraí. Eu já abençoei, meu filho. Não, a mim o senhor não abençoou, mas quem que eu abençoei que veio antes de ti? Aí o Esaú falou, o senhor abençoou então meu irmão Jacó. Não é à toa que ele é Jacó. Ele já estava segurando meu calcanhar desde o começo para mim, para puxar eu para trás e ele na minha frente. Então ele é espertalhão. Mas eu vou matar ele. E criou-se então um ódio.
A mãe, então, ouvindo essa situação, falou para ele: meu filho, vai para a casa do meu irmão por nome de Labão e fica lá. Fica lá em Harã. Mora lá com ele até o seu pai vier a falecer, a ira do seu irmão ser aplacada, depois você volta depois de alguns dias. Jacó então sai da casa dos pais, estava lá com a sua lancheirinha, estava lá com o seu odre de água, e aí ele vai no meio entre o deserto, está escurecendo, ele para e faz um voto com Deus, coloca ali umas pedras para ser travesseiro e faz um voto com Deus, dizendo: Deus, se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me trazer em paz, se o Senhor me dá roupa para vestir, comida, de maneira que eu vá em paz e volte em paz, quando eu chegar aqui neste mesmo lugar, tudo que o Senhor me deu e me der, eu darei para o Senhor a 10ª de tudo, eu darei o dízimo. Isso incluía os filhos, isso incluía tudo, isso incluía todas as bênçãos que Deus iria dar a ele. E ele então parte e ali o Senhor o abençoou. Ele então também, assim como ele enganou o pai, ele foi enganado pelo sogro. Ele ficou apaixonado por uma prima dele e o sogro falou: então você trabalha 7 anos por ela. Ele trabalhou 7 anos, na noite de núpcias o sogro deu a mais velha, que chamada Lia, olha que coisa horrível. Aí ele embebedou Jacó se deitou, né, teve ali as relações com Lia. Quando ele acordou, ele falou: não, mas peraí, você não é Raquel, você é outra. E aí foi falar com Labão, falou: não, aqui na nossa cultura você trabalha um tempo pela mais velha. Depois, se você agora quer a mais nova, então trabalha de novo mais 7 anos. Ele enganou o pai e está sendo enganado aqui agora. Tudo que a gente planta, nós vamos colher. E aí ele trabalhou mais 7 anos, né, pela esposa agora, casou com ela, agora começa a nascer os filhos, e o pai deu para cada uma delas a sua empregada, né, a sua ama ali, e o Jacó ficou naquele ambiente horrível daquela situação. O Labão trocou o salário dele mais de 10 vezes. O Labão, quando vinha o lobo, né, devorava a ovelha, o Jacó tinha que pagar isso. Durante a noite, Jacó ouvia o sono dele, ele não dormia direito, ele ouvia ruído de lobos, ele já ia para lá para proteger as ovelhas. Sofreu demais. Agora, Jacó está voltando. Ele se desliga da casa de Labão, está voltando para a terra prometida, não agora pobre, mas agora ele está voltando muito rico. Oh glória, porque Deus abençoou este homem. Jacó volta para casa, né, da terra de seus pais, em Gênesis 31, muito rico mesmo. Como diz no capítulo 30 de Gênesis, e o versículo 43 diz assim: e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas e servos, e camelos e jumentos. Então Jacó no 31 vai retornar para a terra prometida. Nesse retorno, ele para em uma terra chamada Siquém. Ele era para vir direto aonde ele fez o voto, mas neste retorno ele para e fica momentaneamente numa terra chamada Siquém. Em Siquém, Jacó tinha nessa época 11 filhos e uma menina por nome de Diná. Em Siquém, a Diná sai para conhecer os jovenzinhos. E o príncipe de Siquém, né, que era um vilarejo, toma essa menina e abusa dela. E ele agora vai assumir ela, assumir a besteira que ele fez. Então ele falou para o pai dele, Siquém, para ir falar com Jacó. Os demais filhos de Jacó estavam no campo. Quando esse homem chega e fala: olha, meu filho aprontou com a sua filha, mas ele quer casar. Quer casar com ela. Então Jacó esperou, os demais filhos chegaram do campo. Jacó reúne os filhos, a família, e fala: esse homem aqui, esse menino jovem abusou das irmãs de vocês.
mas ele diz que quer casar com ela. Então ali os meninos disseram, mas pai, nós não podemos dar nossa irmã para casar sem eles circuncidarem. Então os homens de Siquém, assumiram então a responsabilidade da circuncisão, para fazer aliança e entrar no pacto. E aí sim Diná podia casar com aquele moço. Circuncidaram-se. A circuncisão é pegar a pele do peniano e tirar ela. É uma cirurgia. Naquela época não tinha anestesia. Inflamava aquilo. Então eles tinham ficado alguns dias de molho. No terceiro dia, que é o dia de pior dor, o Levi, o primeiro, um dos filhos, um dos primeiros, o Levi e o Simeão, pegaram cada um a sua espada, entraram no arraial dos sicanitas, ele estava fraco, estava com tudo, alguns inflamados, e começaram a matar aqueles homens. Mataram todo o arraial, e pegaram os bois, levaram embora, pegaram algumas mulheres, e levaram como escravas. Quando Jacó viu aquilo, Jacó ficou desesperado. Agora ele tem dentro da família uma moça que perde a virgindade e 2 filhos assassinos por ter parado aonde não era para parar. Quem sabe você está parado aonde não é para parar. Teu lugar é voltar para a terra prometida e você parou em Siquém. Em Siquém só vem coisas ruins. Em Siquém não podemos ficar parados. Nós temos que ir para o lugar do voto. Ir ao lugar onde a manifestação de Deus está. Quando ele parou em Siquém, ele encontrou reveses. E agora ele então decide seguir a jornada correta. Aleluia. E nessa jornada correta que ele quer seguir agora, ele falou, primeiro ele faz um culto familiar, prega para a família, e depois ele pede para a família passar o Jordão, que ele iria ficar ali sozinho. Então ele desce para um lugar chamado Val de Jaboque, que está em Gênesis 32, porque ele não estava suportando mais. Ele não estava suportando mais a pressão. Ele sabia agora a situação da família, os dias não eram bons para ele. Eram dias difíceis para a vida dele, ele não estava suportando mais. Então ali ele invoca a Deus no Val de Jaboque, e o Senhor aparece ali na manifestação teofânica. Quando Jacó viu, ele falou, isso aí é um anjo de Deus, é um homem de Deus, ele vou grudar ele, eu não vou largar ele enquanto ele não me abençoar, porque eu não estou suportando mais. A pressão está demais, as percas está demais, a vergonha está demais. A coisa está horrenda demais. Eu não vou, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não largo do Senhor. E aí ele ficou ali lutando com aquele homem até o raiar da manhã, onde ele diz, eu não largo enquanto o Senhor não me abençoar. E o Senhor olhou para ele e disse, qual é o teu nome? Oh, pergunta difícil. Qual é o teu nome? Jacó, em fração de segundos, trouxe, na verdade, o que era de fato a vida dele. Eu sou enganador. Eu sou um homem que estou pagando pelos meus erros, pelas minhas escolhas. Eu sou um homem que não consigo nem ter uma voz ativa na minha família. Meus filhos se tornaram assassinos. Eu sou um homem que, na verdade, não sou digno nem de ser chamado de homem. E o Senhor então disse, você agora, por essa confissão e pelo o reconhecimento dos seus pecados que eu já perdoo, você agora se chamará Israel. O nome Israel é lutando com Deus, não lutando literalmente com Deus, é ajudando Deus nas lutas que viriam, porque ele iria evangelizar. Israel significa lutando favoravelmente ao lado de Deus. E nós somos também, não o Israel literal, mas o Israel espiritual, porque nós estamos lutando junto com Deus para evangelizar os corações que necessitam do Senhor Jesus Cristo e também fortalecer aqueles que já foram evangelizados e quem sabe estão passando dias difíceis, como passou o dia
dias como passou Jacó. Depois disso, então, Jacó tem um encontro com o seu irmão Esaú, reconcilia com ele. Deus agora vai abençoar, mas não se esquecer de tudo que Jacó prometeu. Porque darei o dízimo de tudo, e Deus é Deus. Os filhos agora começam a se procriar, casam-se. Deus estava de olho em um dos filhos, já que eu vou lhe dar o dízimo, é de tudo, de tudo. E Deus estava de olho em Levi. Sim, Levi. O homem que casou, teve seus filhos, e dentre esses filhos veio Anrão, Joquebede. Depois nasceu Anrão e Joquebede, casaram-se, tiveram 3. Em uma época que o faraó falou, quem tiver filho, homem vai pagar, o sangue vai cair sobre a cabeça, eles já tiveram logo 3. Um por nome de Arão, Miriam e Moisés. E aí a tribo de Levi, Deus escolheu como dízimo de tudo aquilo que Abraão disse, de tudo aquilo que Jacó disse que daria o dízimo. O homem se esquece, Deus não se esquece. Aleluia. Então, depois desse acontecimento, Jacó tem os seus filhos. Dentre os seus filhos, que eram 12 meninos e uma menina, teve um por nome de José. Os irmãos tinham ciúmes e inveja de José, como você conhece a história. José sonhou, um sonho de Deus, trabalhando. Eu estava trabalhando, peguei o meu feixe, e os 11 feixes se prostraram diante do meu feixe. Sonhou. Esse sonho era um sonho que Deus iria concretizar no futuro. Depois José teve outro sonho. Eu estava, no meu sonho aparecia o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante de mim. Estava falando justamente de tudo o que aconteceria da descendência de Jacó. Quando José era governador do Egito, eles chegaram e se prostraram diante de José. José sonhou menino. A concretização do sonho foi quando ele era homem. Tem sonhos, tem coisas na nossa vida que Deus nos dá, mas para ter a concretização desses sonhos, vamos ter que passar pelo teste do tempo e das provas de Deus que acometerá a minha vida, a sua vida, como acometeu a vida de José. Deus tem que nos preparar para nos trazer às nossas mãos aquilo que nós verdadeiramente merecemos e aquilo que Ele sonhou para nós. Aleluia. Bendito seja o Senhor. José sofreu. José foi vendido. José foi preso. E agora José sai da prisão e se torna Zafenate Paneia, que é o governador do Egito, o nome que Faraó deu para ele. José agora está governando o Egito, está montando cidades celeiros do Egito, tinha lá o anel, abaixo de Faraó era José que mandava e desmandava, e aí as nações todas, no momento de vacas magras, chegavam no Egito para comprar. E quem é que desce agora no Egito? Os irmãos que venderam José. E o que acontece? Se concretiza o sonho, se prostram diante de José. José sonhou menino e a realização do sonho foi quando ele foi homem. Tem sonhos de Deus na nossa vida, meu irmão. Pode ficar tranquilo, se for de Deus, vai se concretizar. Mas pastor, está demorando. José também demorou. Pastor, está doendo pra caramba. José também sofreu pra caramba. Pastor, a situação tem hora que eu falo, não é possível que isso vá acontecer. José também tinha momento da vida dele, Deus se esqueceu de mim, não é possível que isso vá acontecer. Aconteceu, porque quem prometeu não é homem e nem filho do homem. Aleluia. Mas é o Todo-Poderoso que cumpre as suas promessas. Pois bem, posteriormente, você conhece a história, desce agora Jacó, 75 pessoas, para o Egito. E aí eu vou lendo na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 7, essa história, o enredo dessa história. Atos capítulo 7. Enquanto você abre aí na sua casa, vou tomando uma aguinha aqui.
Atos capítulo 7. Versículo 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. O que importa é isso, na minha vida e na tua vida. Podem falar de nós, podem nos vender, podem nos trair, mas Deus está conosco. E livrou-lhe de todas as suas aflições, concedendo-lhe também a graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. No Egito havia trigo. Trigo é símbolo de pão. Lá tinha um homem de Deus que andava com o Rei dos Reis, que é o pão, Senhor Jesus Cristo. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida da casa de Faraó e da família de José, a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Essa aqui que é uma coisa, era poderoso em palavras, mas diante de Deus eu não sei falar. Porque diante de Deus todos nós trememos. Aleluia. Aqui diante dos homens ele era poderoso em palavras e obras, mas diante de Deus eu sou gago. Se é gago eu vou mandar Arão. Eu não consigo, você não consegue, mas o meu espírito vai contigo e você conseguirá. Diante de Deus nós não somos nada. Aleluia. Então, essa parte, né, que agora entra no momento dos israelitas, que já não são agora 75 pessoas, agora nessa época de Moisés, já são um povo de mais de 2 milhões de pessoas. Então agora esse povo que cresceu no Egito, esse povo agora está sendo escravizado, esse povo agora está sofrendo, e Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés, assim como Deus chamou Abraão com 75, Moisés tinha 85. Mas esse assunto agora de Moisés nós vamos deixar para o próximo domingo. E nós vamos construindo paulatinamente até chegar no período de Juízes e ver os erros de Israel, para que nós não venhamos a cometê-los. Esses erros grosseiros que levaram eles à ruína e às derrotas nas vidas de cada um, da maioria deles, né? Ok? Então nós vamos encerrar por aqui, neste momento. E, pastor, está tão gostoso, o senhor não pode continuar? É justamente isso, um aperitivo para domingo que vem, você acompanhar, estar atento aí, agora esse desenrolar da história, que vai abranger agora as demais tribos de Israel, os demais filhos de Jacó, as bênçãos para cada um. Pastor, fala mais um pouco só dessa questão do dízimo, que Deus tomou a tribo de Levi. Por que Deus fez isso? Ora. A mesma coisa, vamos ler rapidamente então, Êxodo. Por que Deus fez isso? Sendo que
em Gênesis 49, versículo 5, Deus rejeitou Levi, como diz, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Está falando aqui lá de Siquém, naquele acontecimento de Siquém, que eles mataram os homens de Siquém. No seu conselho não entra a minha alma. Com seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Era uma profecia, ruim para com Simeão e para com Levi. Então, pastor, neste texto está claro que Deus rejeitou Levi. Que o senhor está dizendo aí que Deus tomou o dízimo de Levi, ou seja, a tribo de Levi, as pessoas, exatamente. Por quê? Porque no capítulo 2 de Êxodo, olha uma coisa importante para você entender. Quando há algo negativo da parte de Deus contra nós, como é que se quebra a maldição? Como é que se quebra algo negativo? Aceitando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Em Êxodo capítulo 2, diz, no versículo 1, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. O homem se chamava Anrão e a mulher se chamava Joquebede. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Numa época em que estava proibido a propagação da família. A família é homem, mulher e sua prole, os seus filhos. Numa época em que o Satanás entrou em Faraó e proibiu a propagação da família. Esse aqui, Anrão e Joquebede, quebraram aquilo que estava de maldição em Levi, por a coragem que tiveram. Deus aprovou e falou, está aí os corajosos. Os filhos deles é o dízimo daquilo que Jacó me prometeu, os levitas. Por isso, os filhos de Levi, que foram Gerson, Coate e Merari, Gersonitas, Meraritas e Coatitas, são eles, da descendência deles, que eram os homens que carregavam a tenda, desmontavam o arraial, os músicos, todos aqueles que trabalhavam na obra de Deus ali, eram os levitas, descendentes de Levi, porque um dia Anrão e Joquebede disseram, tem uma coisa aí sobre nós, então vamos quebrar isso sendo corajosos. Jesus é conosco, Ele nos libertou e Ele abençoou as famílias. E nós vamos aqui mostrar para os israelitas o que é ser um cabra macho e o que é ser uma mulher de hombridade, de caráter. E vamos ter a nossa família, sim, ainda debaixo desse chicote do Egito, mas nós vamos cumprir aquilo que Deus nos mandou cumprir. E por essa coragem que tiveram, Anrão, ou melhor, o Anrão e a Joquebede, o Arão, o segundo sumo sacerdote, a Miriam, a palavra de Deus diz que ela era uma profetisa, e o Moisés, o que liberou o povo do Egito. Vale a pena você ser corajoso e corajosa, meu irmão e minha irmã, e buscar a presença de Deus, porque os nossos filhos serão honrados por Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, você que está aí no seu lar, fique de pé, vamos orar. Deus abençoe a todos que estão aqui pela internet, muita gente mesmo. Que Deus abençoe todos vocês. Eu estou vendo aqui a irmã Fátima. Ô, irmã Fátima, hoje é aniversário da senhora. Que Deus abençoe a sua vida. Depois eu ponho lá na página da igreja, eu vi pela madrugada que era aniversário da senhora. Todos vocês. Pastor, que hora vai começar o culto hoje? Às 19 horas. Pastor, não vai poder ir aí, né? Infelizmente não. Por conta do decreto, a gente está aqui só gravando online. Então, pastor, vai ter louvor? Vai ter louvor. Vai ter pregação? Vai ter pregação. Porque a palavra de Deus é livre. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, por poder estar na sua presença. Quero te louvar, porque a sua palavra aviva a nossa alma. Sua palavra, Senhor, é aquela que traz luz às nossas trevas. Muito obrigado pelo teu perdão.
Obrigado pela sua infinita misericórdia. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, o irmão Samuel, o irmão Jacom, a irmã Débora, todos os obreiros desta casa de oração, que tem aqui nos ajudado, seja orando, seja contribuindo, seja cooperando, são os levitas dessa geração, ó Pai. Ó meu Deus querido, dá um rico domingo para cada um. Pai, também coloco nesta manhã os corações enlutados. Pai, coloca a família do Fabiano que perdeu o pai dele, que o Senhor visite toda a parentela dele, as pessoas que estão tristes, ó Pai, todos os corações enlutados. E abençoa os irmãos que têm contribuído nesta casa de oração, através de Pix, através, Senhor Deus, de ligarem para trazer suas contribuições, através, ó Deus, de depósitos bancários, onde o Senhor tem aqui conseguido, ó Pai, o Senhor tem feito com que nós venhamos a conseguir honrar os compromissos, e o Senhor tem nos abençoado nesses tempos tão difíceis. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe você e tua família. Um ótimo domingo para todos, em nome de Jesus. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na